Na mira da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa de Roraima, onde Cecília Lorenzo deverá se explicar sobre 61 processos contratados pela Secretaria de Saúde de Roraima na sua gestão, Cecília se envolve a cada dia em contratações no mínimo suspeitas. A Secretaria de Saúde resolveu fazer a contratação de uma empresa especializada para a gestão de documentos e fluxos administrativos relacionados ao faturamento SUS, com manutenção, alimentação, serviços de informação, faturamento ambulatorial e hospitalar e atividades correlatas nas unidades de saúde pertencentes à estrutura da Secretaria de Estado de Saúde de Roraima. Porém, a licitação foi realizada em junho do ano passado e teve como participantes 6 empresas. A JP Braga Pessoa, com uma oferta de 215 mil para fazer o serviço, a Contade Assessoria, 232 mil, a Nortex, 269, a Mais Vida Soluções em Saúde Eireli ofereceu realizar o serviço por 400 mil reais, a Contabilitar, 410, a Sam Construções Limitada, 488. E por último, a Sony da Amazônia, por 489 mil reais. Nesta concorrência, a empresa vencedora foi a Condate Assessoria, porém, logo em seguida, a licitação foi revogada. No dia 22 de junho de 2022, saiu o aviso de dispensa de licitação da CESAL, em caráter emergencial, para a contratação de uma empresa especializada para a gestão de documentos e fluxos administrativos relacionados ao faturamento SUS. Fato estranho foi que no dia 8 de julho de 2022, no Diário Oficial do Estado, foi informado através do extrato de número 392/2022 que a empresa Mais Vida Soluções em Saúde foi a escolhida. O valor total da dispensa é de R$ 1.658.000. Sendo assim, o valor do serviço ficou por R$ 552 mil. Ou seja, a empresa que ganhou através de um processo licitatório, a Condate, foi dispensada e foi contratada a Mais Vida, com dispensa de licitação, pelo valor mensal de R$ 552 mil, R$ 152 mil a mais do que a empresa havia registrado no pregão eletrônico, que a Secretaria de Saúde revogou, e com um valor de R$ 90 mil também a mais do que a proposta que foi enviada via e-mail em tempo hábil da empresa Contabilitar, que enviou a proposta de preços para participação no referido processo, com um valor de R$ 460 mil. De lá para cá, a empresa continua a prestar serviços à saúde através de contrato emergencial, mas infringindo a lei de licitações, que diz que só se pode dispensar a licitação por 90 dias, ou seja, 3 meses, e prorrogar por mais 90 dias, no total 180 dias. Requisição administrativa. Será que foi o instituto correto utilizado pelo governo? Será que ele usou de forma correta o instituto requisição administrativa? Bem, primeiramente, a requisição está prevista na Constituição. Nós estamos falando do artigo 5º, inciso 25. O artigo 5º, inciso 25 permite que o governo utilize da sua atuação administrativa para a requisição de bens móveis, imóveis e serviços na hipótese de iminente perigo público. Nós temos que analisar o iminente perigo público, que é o elemento previsto no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, porque é ele que vai determinar se a medida foi corretamente utilizada ou não. Iminente perigo público, eu destaco aqui 2 características. Apesar de ser um conceito jurídico indeterminado, ou seja, fica nas mãos do governo federal determinar o que vem a ser iminente perigo público, eu destaco algumas situações para evitar o abuso no exercício desse instituto, no exercício do uso o abuso no uso deste instituto constitucional. Primeiramente, nós temos que analisar o seguinte: é uma medida que deve ser usada em situações emergenciais, situações que a administração pública foi pega de surpresa e não teve condições de se organizar para combater aquela situação emergencial.
O iminente perigo público é aquela situação que pode acontecer e gerar um dano à coletividade, ou uma situação que já aconteceu e que, se a administração pública não tomar uma medida, pode se estender e prejudicar mais pessoas. Então, nesse caso, a situação ela precisa ser emergencial, uma situação em que a administração não tinha condições de se equipar para evitar aquele dano. A requisição administrativa ela tem que ser utilizada e interpretada de maneira excepcional, ou seja, na última hipótese é que a requisição administrativa deverá ser utilizada. Por quê? Porque é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Não pode o Estado utilizar essa forma essa medida como uma regra de gestão. Não é uma regra de gestão, é uma resposta a uma situação grave e emergencial. Claro, a requisição ela pode ser utilizada em situações em que a natureza determina uma calamidade, em situações em que a atuação do homem acabe acarretando algum perigo iminente à coletividade. Sim, isso pode ser usado. A requisição administrativa é constitucional. A Mais Vida Soluções em Saúde Eireli está prestando serviço há mais de um ano para a CESAL nesta modalidade. Neste ano, a CESAL, mais uma vez, para a prestação de serviços de gestão de documentação e fluxos administrativos relacionados ao faturamento SUS, com manutenção, alimentação dos serviços de informação de faturamento ambulatorial e hospitalar, pertencentes à estrutura da Secretaria de Saúde, resolveu mais uma vez contratar a mesma empresa, a Mais Saúde, através agora de uma requisição administrativa. No dia 2 de janeiro deste ano, um ofício para autorização relatando a abertura do processo de requisição administrativa. O documento mostra que há urgência e há necessidade de manter o serviço de lançamentos de faturamento do SUS, realizado pela empresa Mais Vida Solução, dentre das unidades públicas de saúde do Estado, e ainda considerando que o contrato 392/2022 foi firmado com caráter emergencial e teve a sua vigência expirada no início deste ano. A CESAL, em janeiro, chegou a fazer a cotação de preços com outras empresas, mas quem levou foi a Mais Saúde. Cecília Lorenzo contratou a Mais Saúde em janeiro deste ano até fevereiro, por meio de pagamento indenizatório. E no mês seguinte, outro contrato válido até o começo de maio, também de forma indenizatória. Cada mês de serviço tem custado aos cofres estaduais R$347 mil. As ordens de pagamento provam que o Estado pagou os valores à empresa. A CESAL estaria utilizando um item previsto na legislação brasileira, que é o de estado de guerra. A requisição administrativa está relacionada ao atendimento de necessidades coletivas ou um perigo iminente. Mas conforme uma nota de ordem bancária emitida no último dia 16 de março, mostra a solicitação de pagamento da CESAL em favor da empresa Mais Vida Solução, no valor de R$347 mil. Esse montante é em referência ao contrato firmado, que determina a fixação da porcentagem da taxa administrativa sobre o valor faturado, que é de 5,1%. Mediante a cotação de preços, a CESAL irá pagar pelos serviços à empresa mais de R$700 mil por mês, um sobrepreço de 150%. Falou que foi informado a Mais Saúde pela própria CESAL e, em seguida, aceito pela Mais Vida, conforme o ofício enviado da própria secretaria. Ao todo, o serviço irá custar anualmente quase R$32 milhões. Isso com pagamentos a serem repassados à empresa por meio indenizatório.
Cecília com suspeita em vários processos de direcionar contratos sem licitação e agora, através de uma requisição administrativa, entrega mais uma bolada à empresa Mais Vida Soluções, que é representada pelo mesmo procurador do esposo de Cecília Lorenzon, Valdan Vieira Barros. Um contrato com dispensa de licitação de forma emergencial e agora recebe os pagamentos por prestar serviços em inúmeras unidades de saúde de Roraima, como pagamentos indenizatórios, contratações diretas que levam à suspeita de direcionar e favorecer empresas de amigos.